Olá pessoal, aqui fala é Felipe Laiso, fazendo um vídeo aqui para explicar o tema frações na reta numerada. Tá? É uma atividade que envolve a habilidade de reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionárias e decimal, estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação para outra. Ou seja, vocês vão ver que toda fração pode ser escrita na forma de decimal e vice-versa. E relacioná-los a pontos na reta numérica. A gente vai ver que toda fração pode ser posicionada num lugar na reta numérica, tá? Coloquei aqui como objetivo transformar uma fração em um número decimal e encontrar a posição da fração na reta numérica. Então, vou começar aqui com 3 exemplos bem simples. Tá? O primeiro exemplo, antes de eu falar da reta numérica, só vou retomar aqui que nessa fração eu tenho aqui como numerador o número 1 e denominador o número 2, tá? Qual que é o papel de cada um desses números? Então, começando pelo de baixo, aqui, pelo denominador, o denominador é o número que determina o total de partes que eu vou ter na minha fração. E o numerador, ele determina o total de partes que eu vou pintar. Então, nas aulas anteriores, a gente falava assim, a gente pegava uma fração e falava assim, desenhe essa fração utilizando formas geométricas. Então, por exemplo, essa fração eu fazia um círculo. Nesse círculo, eu vou dividir em duas partes, né? Vai ser o total de partes que vai ter esse círculo. Então, cortava aqui no meio. E o número 1 era a quantidade de partes que eu ia pintar. Eu vinha aqui e pintava uma parte. Então, esse desenho aqui representa essa fração, que é o meio, certo? Agora, eu não quero mais forma geométrica, eu quero utilizar a reta numerada. Então, eu coloquei intervalo aqui de 0 até 1. Mas lembra que a reta numerada é a nossa régua que a gente utiliza, né? Só que a régua vai de 0 até 30. Aqui eu comecei com um exemplo simples de 0 até 1. Então, o que esse 0 até 1 representa? Ele representa que do 0 até 1, a gente tem uma unidade de medida. Certo? E para representar aqui utilizando a régua, eu desenhei um segmento de reta que começa no 0 e termina no 1. Também é uma forma geométrica. Também estou utilizando geometria para representar, né? Então, o que eu vou fazer? Igual eu fiz aqui no círculo, que eu dividi em duas partes iguais, do 0 até 1 eu também vou dividir em duas partes iguais. Ó. Fiz um ponto aqui no meio. Ó. Então eu tenho o ponto que vai do 0, eu tenho o ponto do 1, e agora eu tenho esse ponto no meio aqui que eu utilizei para dividir esse segmento em duas partes iguais. Certo? Então depois que eu dividi em duas partes iguais, o que eu vou fazer? Eu vou pintar uma dessas partes, começando do 0, da esquerda para a direita. Então, começo no 0 aqui e faço assim. Ó. Pronto. Pintei uma parte. Aonde essa minhoquinha parar, representa que esse ponto é o ponto da fração meio. Certinho? É isso que vocês vão fazer. Vou pegar outro exemplo aqui. Ó. 1/3. Como é que vai ser 1/3? Eu vou olhar o denominador primeiro. Ó. Lembra quando eu falo do algoritmo, que é escrever o passo a passo? Escreva aí, ó, na folhinha de vocês, qual que é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer para encontrar nesse intervalo onde que vai estar 1/3? Então, primeiro passo, o denominador é 3, então eu vou dividir esse espaço aqui em 3 partes iguais. Para dividir em 3 partes iguais, eu tenho que fazer 2 pontos. Notem que eu tenho 3 pedaços. Ó. 1, 2, 3. E aí, começando do 0 até o 1, eu vou ter que pintar uma dessas partes, que é o número de cima, indica quantas partes eu vou pintar. Então, o segundo passo, né? Primeiro passo, eu vou dividir. Dividir os intervalos em 3 partes iguais. O segundo passo, eu vou pintar. Tá bom? Vou pintar uma dessas partes, começando do 0, da esquerda para a direita. Ó. No ponto que parar, eu vou colocar a fração embaixo, ó, fração 1/3. Beleza? Vamos lá, para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo é esse daqui. 3/5. O intervalo de 0 até 1, eu vou dividir em 5 partes iguais. Então, para dividir em 5 partes iguais, eu tenho que fazer 4 pontos aqui. Ó. 1, 2, 3, 4. Notem que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pedaços aqui. Desses 5 pedaços, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pintar 3. Começando do 0 aqui da esquerda para a direita, eu vou pintar 1, 2,
3. No ponto que parar, é o ponto que representa a fração que eu estou procurando lá em cima, ó, 3/5. Então, a fração 3/5 ela está posicionada aqui, ó, nesse ponto. Certinho? Então, nessa primeira parte, né, eu coloquei um exemplo mais simples. Agora eu vou trabalhar com frações um pouquinho mais difíceis. Ó. E a atividade vai ser assim, ó, qual a posição da fração na reta numerada? Então, nesse ponto aí, para eu saber que você está assistindo o vídeo e está acompanhando, coloca na descrição do vídeo qual que é o seu nome. Tipo, Felipe, só o primeiro nome. Só para eu saber quem é aquele aluno que faz atividade, qual que é aquele aluno que copia, né? Que tem sempre um aluno que copia do coleguinha. Então, vamos lá. A atividade é o seguinte, ó. Vou pegar essa fração aqui em amarelo, 7 no numerador e 2 no denominador, né? 7/2. E vou procurar, perguntar assim, ó, né? Tentar colocar assim. 7/2 vai estar entre qual intervalo? Entre 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4 e 4 e 5. Só que ao invés de tentar adivinhar, eu vou utilizar o que eu fiz nos exemplos anteriores, né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou olhar quem que é o denominador. Escrevam o passo a passo. Ó. Primeiro passo, o que eu tenho que fazer? Vou olhar o denominador. Se o denominador é 2, cada intervalo desse eu tenho que dividir em duas partes iguais. Então, vou colocar um ponto entre os números, né? Ó, entre o 0 e 1, coloquei um ponto vermelho aqui. Entre 1 e o 2, coloquei um ponto vermelho. Entre o 2 e o 3, outro ponto vermelho. Ou seja, cada unidade dessa foi dividida em duas partes iguais, né? Ó, então, vou olhar o número de baixo e vou dividir. Depois que eu dividir, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o número de cima. Ó. Segundo passo, você vai olhar o denominador, que é 7, e você vai pintar 7 desses pedacinhos. Notem que agora eu tenho vários pedacinhos, e eu vou pintar 7 deles. Então, começando do 0 aqui, ó, vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aonde parar, eu sei que essa fração ela vai estar aqui, ó, entre o 3 e o 4. Beleza? O que eu gostaria que vocês fizessem? Cada pontinho desse aqui, dos pontinhos tanto preto quanto vermelhos, eles representam uma fração na reta numerada. Qual que vai ser essa fração? O que você vai fazer? Você vai escrever uma fração debaixo de cada um desses pontos. Beleza? Todas essas frações elas devem ter denominador 2. Por que tem que ter denominador 2? Primeiro, porque a minha fração principal aqui, ó, perdi o cursor aqui. Minha fração principal, o denominador dela aqui, ó, denominador é 2. Então todo mundo tem que ser denominador 2. Segundo, porque cada unidade dessa foi dividida em duas partes iguais. Beleza? O que você vai fazer? Depois que você fez isso, colocou debaixo de cada ponto denominador 2, você vai pegar esse 0 aqui e vai colocar abaixo da fração que está abaixo do 0. Então, o 0 escrito na forma de fração com denominador 2 vai ficar 0 sobre 2. Vou chamar de 0 sobre 2 para ficar mais fácil. Então, 0 sobre 2. E depois do 0, você vai acrescentar uma unidade. Então, ó, porque é 0. O próximo vai ser 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui, ó, debaixo do 0 a gente vai ter o 0 sobre 2. Esse pontinho vermelho aqui, ó, é o meio. O número que está debaixo do 1 vai ser o 2 sobre 2. Notem que sempre debaixo do 1 é um cara especial, ó, a gente vai ter uma fração em que o numerador é igual ao denominador. Ó, numerador 2, denominador 2. Certinho? E entre 1 e o 2 a gente vai ter o 3,5. Debaixo do 4 a gente vai ter o 4,5. Debaixo desse ponto aqui, ó, 5,5, 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, 10,5. Certinho? Outra coisa que é importante vocês verificarem, né, para ver se a sua fração tá certa, sua conta tá certa. Pensa assim, ó, os números que estão de preto aqui, né, em negrita aqui, ó, 0, 1, 2, 3, os números naturais. Se o denominador é 2, a gente vai pensar na tabuada do 2, ó. Quanto que é 2 vezes 0? 2 vezes 0 é 0. Então, o numerador aqui tem que ser 0. O próximo número natural é 1. 1 vezes 2. Quanto que é 1 vezes 2? 2. O numerador aqui tem que ser 2. Se tiver diferente aqui, tá errado. Tá bom? Ó.
O 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Aqui embaixo tem que estar 4. Tá bom? Ó, 3. 3 vezes 2, 6. Aqui embaixo tem que estar 6. Tá bom? 4 vezes 2, 8. Aqui embaixo do 4 tem que estar 8 sobre 2. O numerador é 8, tá bom? 5 vezes 2, 10. Ó, debaixo do 5 está o 10. 10 sobre 2. Outro ponto que é importante vocês lembrarem é que a fração representa uma divisão. Então, olha aqui debaixo do 5. Eu não tenho a fração 10 sobre 2. Quanto que é 10 dividido por 2? 10 dividido por 2 não é 5? Então tá aqui em cima, ó, 5. Então, essa prática aqui serve para a gente identificar qual que é a localização de uma fração, né, na reta numerada. Ela é um pouco trabalhosa, mas daí você vai entender onde está a posição de cada uma das frações do 0 até o 5. Um jeito mais fácil, né, se a gente está fazendo uma avaliação que a gente precisa otimizar o tempo, o que a gente vai fazer? Você vai lembrar que a fração 7 sobre 2 é uma divisão. A divisão do tipo, o número de cima dividido pelo número de baixo, 7 dividido por 2, e aí você vai fazer a divisão, ó. 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6. 6 para chegar no 7 falta 1. 1 não divide 2, então tem que colocar o 0 aqui e a vírgula. Ficou 10 dividido por 2 é 5. E 5 vezes 2 é 10. 10 menos 10, 0. Certinho? Então a fração 7/2 é a mesma coisa que 3,5. Aí fica mais fácil para você visualizar. 3,5 está entre 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5. Ó. Vai estar aqui, ó, entre 3 e o 4. Certinho? Mas eu não quero dessa forma. Essa forma é só para a gente tirar a prova real aqui da nossa atividade. Eu quero que vocês façam dessa forma aqui, ó. Outro exemplo, ó. Pausa o vídeo e tenta fazer vocês. Não conseguiu? Daí você despausa o vídeo e vê novamente. O que você vai fazer? Ó, primeiro passo, você vai olhar o denominador. 3. Cada intervalo desse, você vai dividir em 3 partes iguais. Então vai ficar assim, ó. Você vai colocar 2 pontos aqui. Notem que eu tenho 3 pedacinhos. Se o numerador é 4, o que você vai fazer? Você vai pintar 4 dessas partes, começando do 0 da esquerda para a direita. Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Certinho? Então, essa fração 4/3, ela está localizada aqui, ó. Entre o 1 e o 2. Mais perto do 1 do que do 2. Beleza? Agora eu quero que, né, vamos ampliar nosso conhecimento aí. Não vamos só nos limitarmos a essa parte, não. Eu quero que para cada ponto você escreva uma fração. Como é que vai ficar a fração? Notem que o exemplo anterior, o denominador, todos eram denominador 2. Agora todos são denominadores 3. Tá bom? Ó? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. A primeira fração, vou pegar aqui esse 0 e vou baixar ele aqui. Vai ficar 0 terços. E aí, do 0 para frente, você vai acrescentando 1. Ó, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aí, o que você vai verificar? Para ver se está tudo certinho, bonitinho. Ó. Se abaixo do 1, o numerador é igual ao denominador. Ó. 3 sobre 3. Quanto que é 3 reais dividido para 3 pessoas? Ó? É 1. Então, tá certo. E aí, debaixo dos outros números naturais, o 2, o 3, o 4 e o 5, você vai verificar se é a tabuada do 3. São os múltiplos de 3, ó, porque aqui o denominador é 3. Então, ó, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Pronto, suas frações estão perfeitinhas aí. Beleza? E esse conhecimento é importante depois quando a gente for falar de número misto. Tá? Então é importante a gente desenhar, escrever essas frações aqui abaixo. Ó. Vou dar mais um exemplo aqui com a fração 19 quartos. Ó. 19 quartos. O que você vai fazer? Você vai pegar esse 4
Cada intervalo desse você vai dividir em 4 partes iguais. Tudo em 4 partes iguais. Vai ficar assim. E aí, para baixo de cada ponta vai ter uma fração. Tá bom? Para você saber a posição de 19 quartos, começando do 0, você vai contar 19 pedaços da esquerda para a direita. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pronto, ó, 19 quartos está aqui. Ó. Uma outra forma, né, a gente seria pegar o 19 e dividir por 4. 19 dividido por 4 vai dar 4. 4 vezes 4 é 16. 19 menos 16 sobram 3. Certo? Coloco o 0 aqui e a vírgula. 30 dividido por 4 vai dar 7, né? 7 vezes 4, 28. E aqui, 28 para chegar no 30 sobram 2. Coloco mais um 0 e aqui ficaria 5. O 19 quartos, que esse é, né, um dos objetivos da nossa atividade, escrever a fração na forma decimal, ó, 19 quartos é a mesma coisa que 4,75. E 4,75 está aqui, ó, entre o 4 e o 5. Beleza? Então, para essa atividade, é importante vocês praticarem tudo isso daqui. Ó. Faz a reta numerada, coloca todas as frações abaixo. Depois que colocou todas as frações, indica cada uma delas. Ó. Depois encontra o decimal dela. Tá bom? 19 quartos, 4,75. Então, vamos lá. Vou voltar aqui por partes. 19 quartos. Dividir cada intervalo em 4 partes. O 0... Vou descer aqui, vai ficar 0 quartos. Daí vai aumentando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Tá vendo? Ó, o 19 quartos tá aqui, ó. Ficou bonitinho. E tem a prática aí, vamos praticar um pouquinho, ó. Olha lá, vamos ver se funciona para todos. Olha o número 1, ó. Debaixo do número 1, a fração, o numerador e o denominador é igual? Eles são iguais? Sim, ó. Debaixo do 2, do 3, do 4 e do 5, a gente tem os múltiplos de 4, a tabuada do 4, ó. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Tá aí, ó, tudo bonitinho. Agora, como atividade, eu vou deixar para vocês tentarem fazer essa daqui, ó. Tá? 4 quintos. Onde que o 4 quintos está nessa reta? Então, você vai pegar cada espacinho, você vai dividir em 5 partes iguais. E depois você vai escrever cada uma das frações. Certinho? Então, fica de atividade para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!